Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos à nossa ministração semanal. Que oportunidade linda que o Senhor nos concede para junto nós aprendermos dele. Queridos, e nós estamos dentro da nossa série Aprendendo com Daniel, nossa série do mês de novembro. E eu espero que esta série tenha te motivado a você ler este livro, queridos, que não é um livro tão grande assim, tem 12 capítulos, e você tem a oportunidade de aprender, queridos, com esse homem, também com seus amigos, né, como foi a ministração na semana passada, que deixaram uma marca, um legado de pessoas fiéis, resilientes, que realmente temem ao Senhor e levam esse temor ao Senhor, os seus valores, os seus princípios, às últimas consequências. E quando essas pessoas estão dispostas a fazer este sacrifício para Deus, o Senhor então está disposto a realizar grandes milagres em suas vidas. E eu espero, querido, que essa palavra esteja colocando no seu coração também o mover do Espírito Santo, te colocando coragem, colocando sobre você fé, esperança e essa firmeza sobre os princípios e valores do reino dos céus, para que a gente possa, com Deus, vencer tudo o que está à nossa frente, queridos. E hoje eu queria continuar conversando com você sobre o tema Não Te Fará Dano, queridos. Nós precisamos confiar que diante das adversidades o Senhor não permitirá que se seja feito um dano irreparável em nossas vidas. E eu estava pensando sobre isso, né? E aí eu lembrei que quando nós conhecemos alguém vem contar pra gente que esteve envolvido em algum acidente de carro, por exemplo, automobilístico, uma das primeiras perguntas que nós fazemos a essa pessoa é: teve vítimas? Alguém da sua família, alguém que estava com você se machucou? E aí quando a pessoa fala pra gente: não teve nenhuma vítima, ninguém se machucou, só teve mesmo as perdas materiais, a gente quase que de bate-pronto responde: graças a Deus então, porque as perdas materiais nós recuperamos, mas a vida, a saúde é precioso demais, querido. Então a gente já fica com o coração mais tranquilo, porque não teve perdas da vida humana, ninguém está doente, ninguém ficou com alguma sequela desse acidente. As coisas relativas ao mundo material a gente continua trabalhando e a gente vai reconquistando. Ou seja, aconteceu um acidente, aconteceu um problema, mas aquilo não causou um dano permanente na vida daquelas pessoas. Eles vão lembrar desse acidente ali na frente, daqui a pouco vão até esquecer que bateram o carro, ou vão contar muito rapidamente, mas aquilo não vai trazer um peso dentro da sua vida como se fosse um dano irreparável. E muitas vezes, querido, nós passamos por adversidades em nossas vidas e nós precisamos em algum momento ter também essa mesma forma de pensar. Talvez nós acabamos tendo alguma perca material, nós perdemos talvez um objetivo que a gente tinha em nossas vidas, nós acabamos perdendo talvez, querido, coisas que nós julgávamos ser importante, nós acabamos deixando o nosso planejamento para trás. As perdas realmente vêm e acontecem, mas essas perdas que também acontecem dentro das adversidades pelas quais nós passamos, nós precisamos pensar mais ou menos em relação quando acontece o acidente de carro e pensar: será que a vida foi perdida? Será que a saúde foi mantida, né? Então, se a minha saúde emocional, se a minha vida está sendo mantida, queridos, é porque realmente todas as coisas que passaram a gente pode recuperar depois, a gente pode fazer coisas novas através da força que o Senhor nos dá. Mas não permitir que essa adversidade cause um dano irreparável em nossas vidas, porque a adversidade faz parte da vida, mas deixar com que ela cause um dano que vá fazer-nos nós paralisarmos diante das próximas oportunidades que o Senhor colocar diante de nós, querido, isso realmente não vem de Deus para nós. E nós aprendemos isso com Daniel. Daniel, ele passou por um momento muito difícil e mesmo assim, que ele se manteve firme, ele não permitiu que aquela adversidade fizesse com que ele realmente perdesse tudo aquilo que ele havia conquistado
próximo ao Senhor, que ele havia realmente trazido, queridos, para a sua vida. E ele deixa para a gente lá em Daniel capítulo 6, que fala quando ele foi jogado na cova dos leões. Leia esse capítulo muito importante, muito maravilhoso, que traz para a gente, querido, justamente essa coragem, essa firmeza de Daniel. Ele estava passando de um império para o outro, né? O Império Babilônio tinha acabado, agora era o Império Medo-Persa. Ele também fazia parte da administração, era uma das pessoas mais importantes. Existia inúmeros inimigos querendo colocar uma armadilha na sua vida, querendo causar algum problema para ele. Ele enfrentava muitas adversidades, mas uma pessoa que se manteve fiel ao Senhor, queridos. Então, naquele momento, o que acontece? As pessoas que eram contra Daniel, tentando manipular o imperador para que esse pudesse atacar a vida de Daniel, eles vão lá e inventam para esse imperador uma lei, para ele sancionar uma lei onde naquele império não poderia ser feito nenhum pedido a nenhum deus e a nenhum outro homem, a não ser ao imperador durante 30 dias. E essa lei é promulgada, então, e nenhum imperador tinha a força de fazer com que ela saísse, né, do vigor. Ela estava vigorando, ela estava acontecendo. E aí, quando Daniel fica sabendo disso, ele não muda absolutamente nada na sua rotina. Ele ainda assim se levanta, vai fazer as suas orações. E aí as pessoas veem ele fazendo essa oração e vão lá, denunciam ao rei. E o rei, por força de decreto, tem que enviar ele para a cova dos leões. Mas ele envia o Daniel para a cova dos leões com seu coração completamente destruído. E no outro dia, depois que ele enviou Daniel para a cova dos leões, ele vai rapidamente ali para ver se toda aquela fé de Daniel no seu Deus tinha tido algum efeito. E aí ele fala com Daniel, e no versículo 22, Daniel capítulo 6, versículo 22, Daniel dá a seguinte resposta para ele: o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizesse dano, porque foi achado em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Queria chamar a sua atenção para essa parte aqui, ó, para que não me fizessem dano. Você, querido, consegue imaginar a luta que esse homem passou, o medo que ele passou ao ser lançado dentro da cova dos leões, querido? Ele não tinha certeza que Deus ia salvar a sua vida, assim como nós estudamos na semana passada, o que os amigos dele falaram a Nabucodonosor, né? Olha, se o nosso Deus quiser salvar a gente, ele pode salvar, mas se ele não quiser, saiba que a gente não vai se ajoelhar diante dessa imagem. Acredito que era o mesmo pensamento na vida de Daniel. Olha, ele vai continuar servindo ao Deus verdadeiro. Agora, se o Deus verdadeiro vai salvar ele ou não, então, queridos, é algo que o Senhor vai tomar a decisão e não ele. Ele vai continuar fiel. E ele foi fiel a Deus para aquela cova, queridos, nem sem saber o que o Senhor tinha reservado para ele. E o Senhor reservou algo especial para a sua vida, para a vida de um homem fiel. E uma das primeiras coisas que ele responde ao rei no outro dia, quando o rei foi ali ver, né, quando o imperador, quando Dário foi lá ver se ele estava vivo ainda, ele diz que o Senhor fechou a boca dos leões para que não fizessem dano a ele, queridos. Olha só que homem que realmente tinha uma coragem, tinha uma resiliência, tinha uma fé, uma esperança, realmente descansava em Deus, querido. Eu fico imaginando Dario, né? Ele não conseguiu dormir, está escrito ali. Ele não comeu, ele não conseguiu ter uma noite normal e típica que o imperador tinha. Ele não conseguiu pregar os olhos, né? Mas eu acredito que Daniel, queridos, ali ele descansou, né? Quando eu ler essa palavra, eu lembro daquela palavra também de Pedro, quando ele estava preso entre soldados para ser executado no outro dia. Tiago já tinha sido morto e ele estava ali, queridos, dormindo, né? Até que o anjo chega,
tem que acordar ele, leva ele para fora e tudo mais. Mas ele estava lá descansando, porque é dessa forma, queridos, que um servo do Senhor, ele passa em meio às adversidades. Existem momentos nas adversidades que claramente a gente não pode fazer absolutamente nada. O que Daniel poderia fazer para escapar daquela cova dos leões, para fechar a boca daqueles leões, ele não poderia fazer absolutamente nada. Assim como Pedro também não poderia fazer absolutamente nada, né? Tá lá a história em Atos. Você vai encontrar ele dormindo preso em meio a 2 soldados, queridos, e dentro de uma cadeia. Então não tinha o que fazer. Então nesse momento que não tem o que fazer, o que o servo do Senhor faz? Ele descansa. Por que ele descansa, querido? Porque não se fará dano algum a ele. Ele não permite que a adversidade, que o ambiente, que a circunstância na qual ele foi colocado, queridos, que essa circunstância faça um dano definitivo, traga realmente um dano que ele vai ter de arrastar por toda a sua vida, deformando o seu caráter, deformando a pessoa que ele é, a sua fé, deformando as suas relações, a forma como ele se relaciona com Deus, com as pessoas, com as situações. Ele não permite que os abalos emocionais encontrem e torturem o seu coração, a sua mente. Não, queridos, de maneira nenhuma. A todo tempo ele confia em Deus, e essa confiar em Deus, essa fé, faz com que ele entre em descanso, e esse descanso não permite que aquela situação faça um dano permanente dentro do seu coração, queridos. É claro que a adversidade nos faz sofrer, a adversidade nos causa dor. Muitas vezes nós passamos por algumas perdas dentro dessa adversidade, mas uma coisa, queridos, são as perdas que a circunstância leva relacionado ao mundo externo. Outra coisa é essa circunstância, essa adversidade ter a capacidade de deformar o nosso interior. O Senhor sabe exatamente aquilo que nós estamos passando, e Ele nos dá força suficiente, assim como Ele falou para Paulo, né? A minha graça te basta. Ele nos dá graça, nos dá o seu amor suficiente para que tudo aquilo que seja perdido dentro dessa adversidade, nós possamos recuperar e estar em outro patamar muito maior do que nós estávamos antes daquela adversidade. Mas o importante é que o nosso interior, ele está intacto. O nosso pensamento está em Deus. Nosso pensamento, nós estamos trabalhando a cada dia para levar cativo ao Senhor. As nossas emoções estão descansando em Deus. Nós não negociamos a paz, nós não negociamos a alegria e nem a justiça, que são as características do reino dos céus. O Senhor fala, né, que o Espírito Santo, ele vem para estabelecer o reino dos céus dentro de nós, que é um reino de justiça, paz e alegria no Espírito. Então essa esperança que vem de Deus, o amor que foi derramado nos nossos corações através do Espírito Santo que nos foi dado, toda essa força, essa certeza de nós estarmos nele, traz esse descanso pra gente, querido. E aí, quando a porta da cova dos leões, onde nós estamos, é aberta para que a gente possa sair e ser um vencedor, a palavra que estará em nossas bocas será: tudo isso que eu passei não me fez dano algum. Querido, não permita que as adversidades deixem um dano permanente em sua vida. Nós temos percebido e atendido pessoas que permitem que a adversidade, aquilo que foi falado, aquilo que fizeram contra ela, as injustiças da vida e tantas coisas, se transforme em um dano permanente. Aquela pessoa leva isso com ela, e em todo momento aquilo parece que sai novamente, causando toda aquela dor, causando frustração, fazendo essa pessoa que está ferida atacar as pessoas que estão ao seu lado, fazendo da sua vida um verdadeiro inferno, queridos. E não é isso que o Senhor quer. Nós até temos sim as perdas da vida, mas essas perdas não podem se tornar um dano permanente em nossas vidas. Se você confiar em Deus, você vai poder falar como Daniel, dentro dessa adversidade, que o Senhor sabe quando ela vai passar, quando será a sua restauração. Ele sabe, está nas suas mãos, Ele está acompanhando a cada dia. Então, queridos, você vai poder falar como ele: olha, tudo isso que fizeram contra mim, tudo isso que a situação me trouxe, tudo isso que foi também talvez
algumas escolhas erradas que eu tive ao longo da minha vida. Tudo isso não me traz dano algum. Por quê? Porque os meus sentimentos, o meu interior, o meu espírito, a minha alma, os meus pensamentos descansam em Deus. Ele está cuidando, Ele está controlando. Foi Deus quem fechou a boca dos leões, foi Deus que deu uma noite de paz para Daniel, diferente do que Dario, ali na melhor cama que tinha naquela época, não conseguiu dormir. Por quê, querido? Porque não é a posição onde você está, mas sim com quem você está. Dario estava nos melhores lugares, ele era o imperador, mas ele não tinha Deus. E lá na cova dos leões, Daniel, estava com Deus, e isso fez com que os danos em sua vida não fossem permanentes. Muito pelo contrário, continua lendo, depois você vai ver que ele sai de lá, são punidos as pessoas que tentaram contra a sua vida, e então ele é colocado em um posto ainda maior. Queridos, o Senhor está ao seu lado. Não deixe que a adversidade cause um dano permanente em sua vida. Preserve o seu interior, faça ele descansar em Deus. Se você não pode mais, Deus pode, e Ele está ao seu lado. Deus abençoe a sua vida e abençoe a sua família.